Um deputado angolano, Francisco Viana, solicitou a sua passagem ao estatuto de deputado independente numa carta enviada à Presidente da Assembleia Nacional. Não se trata, teoricamente, de qualquer anormalidade política, mas o perfil e o percurso do referido deputado e os fundamentos da sua intenção merecem alguma ponderação. Francisco Viana tem atrás de si o lastro de uma desvinculação a um partido, o MPLA, aparentemente por querer assumir uma liberdade de ação no movimento associativo empresarial que uma vinculação partidária levaria a algum condicionamento. Uma razão atendível e justa, tentando delimitar os níveis de representação da política e da sociedade e a clara demarcação dos interesses que cada uma promove. Nada a considerar, portanto. A desvinculação do grupo parlamentar da UNITA, porque foi eleito nas últimas eleições em Angola, não é exatamente a mesma coisa. O deputado foi eleito por uma plataforma eleitoral que incorpora um projeto político e que estabeleceu um contrato de representação com os cidadãos angolanos e que lhe delegaram poderes que são originariamente da sua esfera própria. Isto é, um deputado não existe por si e a maior parte dos sistemas eleitorais não admite sequer que se gerem candidaturas fora dos partidos ou de coligações de partidos, e muito menos por via da representação corporativa de qualquer espécie, sindical, empresarial, institucional, por exemplo. As candidaturas em listas partidárias limitam, por isso, queira-se ou não, a liberdade do candidato, que tem na sua passagem à condição de deputado independente a via para ultrapassar essa limitação. Convém não esquecer que o deputado eleito representa todos os cidadãos e não apenas o círculo por que se apresenta. O sistema não acolhe os círculos uninominais em que a vinculação ao eleitor é direta. A justificação política do deputado Francisco Viana é, desse ponto de vista, muito questionável. Todos os deputados eleitos em Angola representam a sociedade civil, porquanto ela é expressão dos cidadãos todos, organizados ou não de acordo com os seus interesses. Não há certas categorias de deputados que possam reivindicar para si a qualidade de representantes da sociedade civil. Todos o são. A organização e disciplina exigíveis a uma instituição como um grupo parlamentar têm regras e elas são previamente perceptíveis por quem se dispõe a integrá-lo. E as pessoas são livres de decidir entre a sua liberdade de ação e a sua integração numa estrutura condicionada por essas exigências de organização e disciplina. Um candidato a deputado tem, em liberdade, duas opções. Ou as aceita, ou não as aceitando, não se candidata. Sou claro nessa matéria. Assumidas as opções, a expressão da vontade coletiva deve prevalecer sobre a vontade individual. Colocada a questão da discordância insanável ou a incompatibilidade absoluta entre uma e outra, percebo mais facilmente a renúncia ao mandato do que a passagem a deputado independente, por coerência própria e do sistema de eleição, ou mude-se o sistema. O deputado Francisco Viana, com um historial de ação cívica notável e relevante, escreveu a carta à Presidente da Assembleia Nacional para se tornar deputado independente. E fica aqui a pergunta. E escreveu alguma carta ou anunciou a sua intenção à liderança parlamentar da UNITA? É que a sua qualidade de deputado resulta de se ter candidatado nas listas desse partido e do facto de os cidadãos eleitores não terem escolhido nominalmente os candidatos em que votam. O voto é em lista e não no deputado em concreto, o que reforça a ideia de que a intenção deveria, por respeito e consideração, ter sido comunicada previamente ao partido por que foi eleito. Fez isso? Este tema é particularmente delicado e a sua discussão tende a confrontar modelos distintos de organização dos sistemas eleitorais e das candidaturas políticas, e em que a questão dos círculos uninominais, nacionais ou mistos, a exclusividade de candidaturas dos partidos políticos e o estatuto dos deputados
criam fronteiras entre uma cultura mais institucionalista ou mais liberalista. Uma coisa é incontornável: só é deputado quem quer ser, com as regras e práticas que existem e enquanto existirem.